Olá, estamos chegando à nossa aula de número 10 na disciplina de Cinesiologia e Biomecânica. É a nossa última aula de conteúdo novo, depois nós só faremos sobre a revisão, né? A nossa aula de número 10 envolverá o quê? Complexo superior. Complexo inferior, criando uma comparação lá com o complexo inferior, já que no complexo inferior nós começamos com a cintura pélvica, aqui nós vamos começar com o complexo da cintura escapular e complexo do ombro, né? Passa ali pela articulação do ombro, região do cotovelo, punho e mão, correto? Vamos falar um pouquinho sobre o complexo do ombro. O complexo do ombro ele envolve ali, e aí por que eu falo complexo do ombro? Que os movimentos da articulação do ombro, da articulação glenohumeral, dificilmente eles são isolados. Então eles serão sempre ser dependentes da cintura escapular. Quais são os ossos que constituem a cintura escapular? São dois ossos, duas clavículas e duas escápulas. Quando eu crio uma comparação, mais uma vez, com a cintura pélvica, o que eu vou encontrar de diferente? Lembre-se, a cintura pélvica era um anel o quê? Fechado. Então, os movimentos do meu quadril direito iriam impactar no movimento do meu quadril esquerdo e vice-versa. Já a cintura escapular, não. Clavícula e escápula direita formam uma hemicintura, ou seja, metade de uma cintura. Clavícula e escápula esquerda formam outra hemicintura. As cinturas escapulares, direita e esquerda, não se comunicam entre si na região posterior. E anteriormente, as clavículas, isoladamente, se unem com quem? Se unem com o externo, no manubrio. Então, os movimentos, isso é importante que fique claro desde já, os movimentos escapulares direito e esquerdo são independentes, ok? Quando eu penso nessa região aqui da cintura escapular, eu tenho que pensar de maneira objetiva que é graças a esse comportamento que eu tenho o quê? Uma melhoria na qualidade dos movimentos dos membros superiores, direito e esquerdo. Então, toda e qualquer carga que chegue pela minha mão direita ou esquerda estará vinculada ao quê? Estará vinculada ao chegar ao restante do meu esqueleto, passando pela minha cintura escapular, ok? Vamos caracterizar as articulações ali vinculadas à cintura escapular. E aqui eu tenho duas articulações importantes. Aqui eu tenho a articulação externo-clavicular, que eu circundei para vocês aqui agora, e aqui eu tenho a articulação acromioclavicular. A classificação dessas articulações, ambas são classificações de articulação o quê? Sinovial. Tanto a articulação externo-clavicular como a articulação acromioclavicular são articulações sinoviais. São articulações pequenas, com uma estrutura fibrocartilaginosa posicionada entre elas, um disco, um menisco ali, dependendo da literatura, vocês vão encontrar os dois, não se assustem com isso não, mas o importante é que fica claro que é uma estrutura fibrocartilaginosa e eu tenho pequenos movimentos de ajuste, né, entre ali deslizamentos, né, por isso que é uma articulação sinovial plana, para alguns autores, né, de pequenos deslizamentos, em especial na articulação que externo-clavicular, já que a articulação acromioclavicular ela tem uma limitação um pouquinho de movimento quando comparada à articulação externo-clavicular. Mas esses pequenos movimentos, né, das articulações externo-clavicular e acromioclavicular são importantes para que eu possa dar mobilidade à minha cintura escapular. Nessa sequência, eu vou chamar a atenção de vocês que a postura da minha cintura escapular, ela é caracterizada a partir do quê? De uma horizontalização das clavículas. As clavículas tendem a estar na postura ereta normal, posição anatômica. As clavículas tendem a estar horizontalizadas, elas tendem a estar horizontalizadas, e para que isso aconteça, eu dependo da tensão muscular, uma tensão muscular residual. E agora, quando nós falamos de movimentos da cintura escapular, eu tenho que destacar com vocês que eu tenho de maneira objetiva os movimentos da cintura escapular caracterizados a partir do quê? Caracterizados a partir das articulações externo-clavicular e acromioclavicular, podendo ocorrer o quê? Podendo ocorrer um movimento tendo como base o deslocamento das escápulas para frente ou para trás. Então, quando eu faço o deslocamento das escápulas para frente, eu digo que a cintura escapular sofreu uma protração. De lados para vocês, o ombro ele tenderia a estar o quê? Ser puxado para frente. Então, as escápulas elas se afastariam da minha coluna vertebral. Quando eu jogo os ombros para trás e aproximo a minha escápula da minha coluna vertebral, eu tenho uma retração. Toda vez que eu faço uma elevação, né, toda vez que eu faço uma elevação do meu segmento, a minha escápula é obrigada a fazer o que? A girar. O seu ângulo inferior gira para fora. Esse movimento de rotação do ângulo inferior da escápula para fora é chamado de rotação superior. Quando eu faço a depressão aqui do meu braço, ou seja, quando eu aproximo o meu braço do meu tronco, o ângulo inferior volta, que é chamado de rotação inferior. Então, toda vez que eu elevo o meu braço, é necessário que o ângulo inferior ele faça o quê? Gire para fora, sendo chamado de rotação o quê? Rotação superior. Quando eu retorno com o meu braço, eu tenho a rotação o quê? A rotação
inferior. E a escápula ainda pode deslizar para cima e deslizar para baixo. Esse movimento de deslizamento para cima e para baixo é chamado de elevação e depressão, vou repetir, elevação e depressão da o quê? Da cintura escapular, correto? Então, basicamente, vamos recapitular a cintura escapular. Eu tenho as duas articulações importantes relacionadas aí. Quais são? A articulação externo-clavicular e a articulação acromioclavicular. Ambas são articulações sinoviais que sofrem o quê? O deslizamento. A escápula guarda uma referência para os movimentos da cintura escapular. Quais são os movimentos que eu tenho? A escápula, no plano transverso, a escápula afasta a borda medial da linha média do corpo da coluna vertebral. Esse movimento se chama de protração ou abdução da escápula, quando eu puxo meus ombros para frente. Quando eu jogo os meus ombros para trás, a escápula volta a se aproximar da coluna vertebral, eu tenho uma retração, né, ou uma adução da minha cintura escapular. Quando eu afasto meu segmento da linha média, quando eu afasto meu segmento braço da linha média do corpo, ou seja, quando eu faço uma abdução do meu ombro, eu sou obrigado a fazer com que a minha escápula faça o quê? Rode para fora. Esse movimento chama de rotação superior. Quando eu trago o meu braço de volta, eu tenho a escápula girando para dentro, eu tenho uma rotação inferior, né? E a escápula pode ainda subir na elevação e ela desce na depressão. Mas todos esses movimentos da cintura escapular, eles são importantes porque eles são movimentos que visam ajuste graças aos movimentos da articulação do ombro ou da articulação gleno-humeral, né? E é por isso que a articulação escápulo-torácica, ela é classificada como uma articulação também funcional. Por quê? Porque eu preciso de um arranjo ali desse suporte ligamentar ou de uma tensão residual dos músculos vinculados com a escápula para que eu possa ter sustentação efetivamente dos meus membros superiores. E ao pensar na articulação do ombro, eu tenho alguns pontos bastante importantes. Quais são os pontos importantes que eu tenho vinculados à minha articulação do ombro ou glenohumeral? Eu tenho que destacar como ponto importante, primeiro, que ela é também uma articulação de cabeça e cavidade. Ora, ela é uma articulação de cabeça e cavidade, então é uma articulação sinovial. Só que acontece um ponto muito importante, nós vamos destacar aqui para vocês. Observa aqui, tá, a intimidade que eu tenho entre a cabeça do úmero e a cavidade glenoide. É uma intimidade muito pequena. Então, ela é estruturalmente considerada uma articulação muito instável. A cápsula articular, na articulação do ombro, ela é muito maior do que a cabeça humeral. Então, essa é uma articulação que tem um fraco suporte ligamentar. É uma articulação estruturalmente muito vulnerável. Então, daí a importância, e já antecipando a informação a vocês, do papel dos músculos do manguito rotador, né, supra e infraespinhal, redondo e menor, né, para que eu possa fazer o quê? Subescapular, para que eu possa, de maneira objetiva, manter a minimização, e eu gosto muito desse termo, galera, a minimização da instabilidade dessa articulação. Vocês vão encontrar na literatura, muitas vezes, autores falando, o manguito rotador auxilia na estabilidade da articulação do ombro. Isso a literatura coloca, é comum, ninguém discute. Só que na interpretação, no campo prático, na interpretação funcional, como eu gosto de fazer essa leitura? Eu gosto de chamar a atenção de vocês que esse papel muscular é importante, ou seja, dos 4 músculos que compõem o manguito rotador. Por quê? Porque eles minimizam a estabilidade que estruturalmente já é natural nessa articulação. Cláudio, e de maneira objetiva, qual é os movimentos possíveis para a articulação do ombro? Vamos falar de movimentos. Eu tenho movimento de flexão e extensão que são contrários ao movimento que são contrários entre si, e eles são movimentos realizados no quê? No plano quê? No plano sagital com eixo lateral. E eu tenho ainda o movimento de hiperextensão. Então eu tenho 3 movimentos que acontecem no plano quê? No plano sagital com eixo lateral para a articulação do ombro. Que movimentos são esses? Mais à frente nós vamos fazer a apresentação desses movimentos. Nós vamos verbalizá-los agora. A flexão, quando eu elevo o meu braço, né, pelo plano sagital até mais ou menos 180 graus, a extensão quando eu retorno com o meu braço até a posição anatômica, lembrando que a referência é a posição anatômica, e a hiperextensão quando eu desloco o meu segmento braço para trás, correto? Esses são os 3 movimentos no plano quê? No plano sagital com eixo lateral. Eu tenho ainda o quê? 2 movimentos que eu faço no plano frontal com eixo antero-posterior. Que movimentos são esses? Tomando como base a referência a posição anatômica. A abdução, quando eu afasto o segmento braço da linha média do corpo, e a adução, quando eu retorno à posição anatômica.
Tanto o movimento de flexão quanto o movimento de abdução são chamados elevações da articulação do ombro. Já o movimento de extensão e o movimento de adução são chamados depressão da articulação do ombro, né? As amplitudes para esse movimento são amplitudes de mais ou menos 180 graus. A articulação do ombro me permite ainda o movimento o quê? De rotação interna e rotação externa, tendo como base a posição anatômica, a rotação, ou seja, a palma da mão voltada para frente com o braço ao longo do corpo. A rotação interna é quando eu giro a palma da mão para onde? Para dentro. E a rotação externa é quando eu giro a palma da mão para fora, né? O movimento de rotação interna tem uma amplitude de mais ou menos 105 graus. Já o movimento de rotação externa tem uma amplitude de mais ou menos 45 graus. Aqui eu gostaria de fazer uma pausa e chamar a atenção de vocês para um ponto muito importante. A posição anatômica que vocês trazem como informação desde lá da aula da anatomia, desde a apresentação a vocês, em muitos livros de cinesiologia e biomecânica, os movimentos não são descritos somente a partir da posição anatômica. Eles também são descritos a partir da posição fundamental. O que é a posição fundamental diverge da posição anatômica? Eu vou chamar a atenção de vocês para dois pontos que são os principais. Tá? Na posição fundamental, a palma da mão, ou as palmas das mãos, não estão voltadas para frente. Elas estão voltadas para a face lateral da coxa. E os pés não estão paralelos, eles estão ligeiramente abduzidos, correto? Então tomem cuidado, porque em algumas descrições de movimento, vocês vão encontrar terminologias que vocês vão pensar até que são diferentes, mas não são. O que foi utilizado como diferente foi a posição como de referência para a descrição do movimento, correto? Vamos recapitular os movimentos do ombro. Sagital, flexão, extensão e hiperextensão, plano frontal, abdução e adução, plano transverso horizontal, rotação interna e rotação externa, né? E aí, quando eu saio da posição anatômica, eu tenho ainda o quê? O movimento de flexão, adução horizontal e extensão, abdução horizontal. Cláudio, nesse movimento eu não estou mais na posição anatômica? Não. Os braços estão na posição de cruz, aqui, ó, crucifixo aqui, né? Quando eu desloco o meu segmento para frente, eu tenho uma flexão, adução horizontal, ou flexão horizontal, ou adução horizontal, como queiro. Quando eu desloco o meu segmento para trás, eu tenho uma extensão horizontal ou uma abdução horizontal. O movimento de flexão horizontal ou adução horizontal, ele goza de mais ou menos 105 graus na condição normal, e o movimento de extensão horizontal ou abdução horizontal, ele goza de mais ou menos o quê? De 45 graus. E aí agora vamos destacar alguns pontos que são importantes. Que o movimento de abdução e o movimento de flexão da articulação do ombro, a partir, respectivamente, de 45 e 60 graus para o movimento de abdução e de 30 graus para o movimento de flexão, eu vou ter o quê? Eu vou ter, de uma forma, corrigindo, a partir mais ou menos de 30 graus para o movimento de abdução, 30 graus para o movimento de abdução e 45/60 graus para o movimento de flexão, junto com o movimento do ombro, eu vou ter o quê? O movimento da escápula. Ou seja, nas elevações da articulação do ombro, voltem um pouquinho no vídeo, assistam esse movimento, o que significa essa elevação, eu vou ter o que? A rotação superior da cintura escapular. Já nos movimentos de depressão da articulação do ombro, ou seja, extensão e o movimento de adução, eu vou ter a rotação inferior. A partir de quanto? Mais ou menos 30 graus de abdução e 45/60 graus de flexão da articulação do ombro, correto? Temos alguns outros pontos importantes, né? Toda vez que a articulação do ombro está elevada acima de 90 graus, a força do manguito tende a diminuir, tornando a articulação mais vulnerável. Aí vai uma dica no campo prático, né? A prescrição, já que eu tenho 180 graus de amplitude para esse movimento, fragmentar nas fases iniciais do processo de aprendizado do movimento, esse movimento, para que eu possa dar ao meu cliente, seja ele paciente ou aluno, segurança para realizar esse movimento. Uma vez que acima de 90 graus, a ação do manguito rotador diminui ou contribui menos, vamos pensar assim, para minimizar essa instabilidade. E a articulação se torna muito mais vulnerável. Correto? Vamos falar um pouquinho agora do complexo do cotovelo. E por que não a articulação do cotovelo e sim complexo do cotovelo? Por um ponto importante. Dentro do complexo do cotovelo, eu vou encontrar de maneira objetiva o quê? Eu vou encontrar ali 3 articulações. Eu vou encontrar uma articulação entre o húmero e a una, que é a verdadeira articulação do cotovelo, é a articulação húmero-nar. Vou encontrar uma articulação entre o rádio e o húmero, que é uma articulação de menor importância, porque eles nem se comunicam diretamente entre si, eles só tão próximos um ao outro. E eu vou encontrar a articulação entre o rádio e a una, proximal ou superior, que é uma articulação importante, onde eu tenho um movimento de pronossupinação da articulação radionar. Vamos conversar um pouquinho sobre essas articulações e conhecer um pouquinho melhor.
A articulação húmero-ulnar é uma articulação muito estável. Por quê? Eu tenho um encaixe perfeito da una, né, no úmero. Então, na realidade, eu vou ter o quê? A incisura troclear da una se inserindo aqui ali no úmero, fazendo com que eu tenha o quê? Um encaixe perfeito, dando capacidade a essa articulação de suportar grande carga de tensão, além de um papel ligamentar muito forte, o suporte ligamentar é muito grande. Cláudio, então essa articulação húmero-ulnar me permite realizar o quê? Que tipo de movimento? Essa articulação húmero-ulnar só me permite realizar o movimento o quê? De flexão e extensão, né? Já a articulação radioulnar proximal ou superior, ela é uma articulação entre quem? Ela é uma articulação entre o rádio, né, na sua base proximal aqui, e a una proximal. E ela permite realizar o quê? O movimento de pronação e supinação. E aí é um ponto importante de destacar com os senhores, por quê? Porque eu tenho de maneira distinta o comportamento de pronação e supinação da articulação radioulnar, ele é distinto do movimento de flexão e extensão da articulação húmero-ulnar. Apesar de estarem todos na mesma região e um interferir no papel muscular do outro, são movimentos distintos. Recapitulando, húmero-ulnar, flexão e extensão, mais ou menos 140, 145 graus. A articulação o quê? Radioulnar proximal superior, mais ou menos 150 graus. Vamos discutir um pouquinho isso aí a partir das ações musculares. Lembrando, quais são os 3 flexores da articulação do cotovelo? Músculo braquial, músculo bíceps braquial e o músculo bráquio radial. O músculo braquial é chamado flexor puro. Por que o músculo braquial é flexor puro? Porque o posicionamento da articulação húmero-ulnar, o posicionamento da articulação radioulnar proximal superior não interfere, vou repetir esse áudio, o posicionamento da articulação radioulnar proximal superior não interfere no comportamento do músculo ou na ação do músculo braquial, já que a una não modifica a sua posição. Já o músculo bíceps braquial e braquioradial dependem do posicionamento da articulação radioulnar proximal superior. Com a articulação radioulnar proximal superior supinada, ou seja, rádio e una estão paralelos, estão laterais entre si, a ação do bíceps é mais efetiva. Com ela pronada, quando o rádio cruza sobre a una, diminui a ação da musculatura de bíceps braquial, aumentando a ação do músculo braquioradial. Então, um ponto importante a destacar com os senhores aí, qual é? Dos 3 sinergistas para a flexão da articulação do cotovelo, o músculo que não é influenciado, qual é? Braquial. O músculo bíceps braquial é mais efetivo com a articulação radioulnar supina. O músculo braquioradial é mais efetivo com a articulação radioulnar pronada. O melhor sinergismo flexor para o movimento de flexão ali, né, sinergismo flexor, nos caracterizando bem esse comportamento de flexão da articulação do cotovelo, é com a articulação radioulnar na posição neutra ou semipronada, correto? Já a musculatura de tríceps braquial não é influenciada pelo comportamento da articulação radioulnar proximal superior, visto que o tríceps se insere na una e eu não tenho alteração da una em relação ao úmero durante o movimento de extensão, correto? Depois, vamos falar de alguns pontos importantes com relação ao complexo ali, ou articulação do punho e mão. Eu gostaria de destacar com os senhores que nessa região do punho, eu não posso pensar somente na articulação radiocárpica, né? Se nós pegarmos o texto, vamos voltar ao texto, a articulação radiocárpica, ela está junto com a articulação, deixa eu destacar aqui, ela está junto com a articulação intercárpica relacionada aos movimentos da articulação do punho. E nós vamos pegar na literatura, né, que nós temos uma divergênciazinha aí com relação a 2 ou 3 ossos do carpo ali se articulando ou se vinculando, né, ao rádio ali, e no tempo funcional, ou seja, no campo prático, a gente modifica muito pouco, nós temos que entender no campo prático o seguinte, né, que os movimentos de flexão e extensão, ou flexo e extensão da articulação do punho, dependem não só da articulação radiocárpica, escafóide, piramidal e semilunar, né, como também de todos os ossos ali, ou seja, da articulação intercárpica. E que movimentos eu tenho aí, efetivamente, para a articulação do punho? Eu tenho um movimento de flexão que é antagônico ao movimento de extensão.
Porque aqui, gente, a literatura não classifica, foca em mim, por favor, aqui a literatura não classifica o movimento de extensão da articulação do punho como somente o contrário do movimento de hiperextensão, de flexão da articulação do punho. Vamos repetir esse áudio para não deixar dúvida. Aqui a literatura não classifica somente o movimento de extensão como o retorno do movimento de flexão. Em outras palavras, isso aqui, ó, seria o movimento de flexão da minha articulação do punho. Isso aqui seria o retorno, e isso aqui seria a extensão. Então nós vamos observar que na flexão do punho, a amplitude ela é destacada como uma amplitude de 70 a 90 graus. Já para o movimento de extensão, de 70 a 80 graus. Correto? A partir da posição anatômica, lembrando que a flexão e a extensão elas acontecem no plano sagital com eixo lateral. Já a partir da posição anatômica, quando a minha mão se desloca lateralmente ou para fora, eu tenho movimento de abdução. Quando a minha mão se desloca medialmente ou para dentro, eu tenho movimento de abdução, que também apresenta amplitudes diferentes. Se eu pegar, vamos voltar no texto, o movimento de abdução, ele tem mais ou menos o quê? De 30 a 40 graus. Já o movimento de adução tem uma amplitude maior. Correto? Ele tem uma amplitude de mais ou menos 45 graus. Esses são os movimentos possíveis para o punho. E aqui eu gostaria de destacar um ponto importante, né? Antes de passarmos para a articulação carpo-metacárpica. Ponto importante aqui, qualquer restrição, foco nesse áudio, por favor, qualquer restrição no movimento ou nos movimentos intercárpicos, que é uma articulação sinovial do tipo plana, um exemplo de restrição, um processo de artrose, irá restringir a mobilidade da região do punho, em outras palavras, irá restringir a mobilidade da articulação o quê? Da articulação intercárpica, correto? Já quando nós pensamos na região da mão, vamos focar somente em uma articulação. Que articulação é essa? A articulação carpo-metacárpica, em especial a articulação carpo-metacárpica do polegar. Por que essa articulação carpo-metacárpica do polegar é tão importante? Porque ela permite que o polegar faça oposição aos outros 4 dedos. Essa oposição que o polegar faz aos outros 4 dedos, ela faz com que eu tenha o quê? Um aumento da força de garra e preensão. E aqui cabe destacar um pontinho também com vocês. Vamos lembrar que os músculos vinculados à região da mão, né, eles são músculos muitas vezes extrínsecos à região da mão. Eles são músculos que têm origem aqui no antebraço. Tanto que ao fletir os meus dedos, eu percebo o quê? Ação muscular aqui na minha região do antebraço. Isso é importante porque, voltando lá na nossa aula do sistema neuromuscular, nós vamos lembrar que toda vez que eu flexionar o meu punho, eu diminuo a minha força efetiva de garra e preensão. Por quê? Porque os músculos se tornaram frouxos. Daí a necessidade que eu tenho de estabilização do punho e de realização da oposição do polegar aos outros 4 dedos para que eu possa, né, melhorar a minha força de garra e preensão. Qualquer alteração, em especial a flexão do punho, vai fazer com que eu tenha o quê? Uma diminuição da minha força de garra e preensão. Correto? Vamos recapitular agora, num outro plano, visualizando um destaque, né, todos os comportamentos, desde a região da cintura escapular, passando pelo ombro, cotovelo, né, a radionar, pulmão, para que nós possamos melhor entender esse movimento. Então nós vamos começar mudando de plano, nós vamos pensar inicialmente, né, na região da cintura escapular. O que eu chamei a atenção de vocês quando eu falei da cintura escapular? Eu chamei a atenção de vocês levando em consideração que ao movimentar um dos segmentos, o outro segmento ele fica parado, não sofrendo qualquer tipo de interferência. Por quê? A cintura escapular ela é considerada um anel incompleto, ou em outras palavras, o lado direito não interfere do lado esquerdo. Chamei a atenção de uma articulação mais medial, que é a articulação que é a articulação externo-clavicular, e uma articulação lateral, que é a articulação acromioclavicular. Vinculei os movimentos da escápula ao quê? A puxar o meu ombro para frente, quando eu caracterizo o movimento de protração ou abdução escapular. E ao levar o meu ombro para trás, quando eu caracterizo o movimento de retração. Eu fico até brincando, é o deprimido e é o metidão, né? Quando eu tenho ainda o quê? A possibilidade de elevar e deprimir a minha escápula, elevar e deprimir a minha escápula, que é um movimento que acontece puro no plano quê? No plano frontal. Chamei a atenção que toda vez que eu giro a minha escápula, ou seja, o ângulo inferior gira para fora ou para dentro, quando ele gira para fora eu chamo de rotação superior e para dentro rotação inferior, eu dependo de quem? Do movimento do meu segmento braço, ou seja, dependo do movimento da minha articulação do ombro, que seria o termo correto, com o deslocamento do meu segmento braço.
correto? Depois, na região do ombro, nós verificamos que é uma articulação sinovial de cabeça e cavidade, né? Então, ela é uma articulação triaxial. Ela me permite realizar movimentos o quê? No plano o quê? No plano sagital, eixo lateral. Eu faço a flexão até 180 graus, eu faço a extensão, volto na posição anatômica até mais ou menos 180 graus e faço um movimento de hiperextensão que pode chegar até 45, 60 graus. Vai depender muito aí da literatura, mas em média ninguém passa de 60 graus. Depois eu tenho quem? Eu tenho o movimento de quê? De abdução, quando eu afasto o segmento da linha média do corpo, e eu tenho o movimento de adução, quando eu aproximo o segmento da linha média do corpo. Lembrando que na abdução eu posso chegar até 180 graus, assim como na flexão, retorno aqui a 180 graus no movimento de abdução, o mesmo que aconteceu com o movimento de extensão. Correto? Correto. Ponto importante, né? Toda vez que o meu ombro ou a minha mão está na posição fundamental, e essa aqui é a posição fundamental, observem só a minha mão agora, ó. Posição anatômica, posição fundamental. Esse movimento de abdução ele fica limitado. Correto? E eu tenho ainda, eu vou colocar aqui, a partir da posição anatômica, meu segmento antebraço paralelo ao solo, para que vocês observem. Quando eu giro para dentro, eu tenho uma rotação que uma rotação interna, e quando eu giro para fora, eu tenho uma rotação externa. Chamamos a atenção de vocês que a rotação interna tem mais ou menos 105 graus e a rotação externa mais ou menos o quê? A rotação externa tem mais ou menos 45 graus. Quando eu coloco meu braço nesse ponto aqui, eu saio da posição anatômica. Eu vou ficar um pouquinho de lado para vocês, para que vocês possam observar. Se eu trago ele para a frente, eu tenho um movimento de flexão horizontal ou adução horizontal. Voltei aqui até a posição inicial. Quando eu desloco ele para trás, eu tenho um movimento de extensão horizontal ou movimento de adução horizontal. 45 graus contra também 105 graus. Correto? Ponto importante. Todos os movimentos de elevação acima de 90 graus, né, eles vão impactar na menor ação do manguito rotador, fazendo com que eu tenha o quê? Uma predisposição maior à instabilidade da articulação do ombro. Vamos lembrar, a articulação do ombro é uma articulação instável. E sendo uma articulação instável, porque ela tem baixo suporte ligamentar, a cavidade é rasa, a cápsula é frouxa, o papel do manguito rotador é fundamental para minimizar a estabilidade. Mesmo com ele, né, forte, mesmo com ele alongado, eu sei que acima de 90 graus a articulação ela fica o quê? Vulnerável. Correto? Ou seja, ela fica mais instável. Depois eu tenho quem? A região do cotovelo. O que nós chamamos na região do cotovelo para vocês? Eu tenho nessa região 3 articulações. Eu tenho a articulação entre o húmero e a una, lembrando que a una é mais medial, entre o húmero e o rádio, lembrando que o rádio é mais lateral, e eu tenho a região entre o quê? O rádio e a una. Lembrando que a verdadeira articulação do cotovelo é a articulação entre o húmero e a una. Essa articulação aqui ela é importante porque, vou ficar de lado para que vocês possam melhor perceber, ela me permite realizar o movimento de flexão e o movimento de extensão. Não existe hiperextensão porque existe um contato do olecrano na fossa olecraniana. Então aqui eu tenho de pronto o quê? A flexão e a extensão. Correto? Esse movimento, ele vai depender, a participação muscular para esse movimento vai depender diretamente de quem? Do movimento, vamos destacar agora aqui o meu segmento antebraço, vai depender do movimento. Aqui minha articulação radionar proximal ou superior, ela está o quê? Ela está supinada. Aqui ela está pronada e aqui ela está na posição neutra. Vamos recapitular? Supino, neutro e pronado. Pronado, o rádio cruzou sobre a una. O que acontece? Nessa posição, a flexão do meu cotovelo, ela tem uma maior participação de bíceps, né? Nessa posição, a flexão do meu cotovelo deixa o bíceps mais frouxo, aumentando a participação do braquio radial. O único músculo que não é afetado é o músculo braquial, que é um músculo profundo, já que ele se une aonde? Ele se une com a minha una. Então, o posicionamento da articulação radionar interfere o quê? No comportamento, na participação efetiva dos músculos flexores da articulação do cotovelo. Por quê? Porque nessa posição neutra ou semipronada, eu tenho melhor sinergismo. A ação do bíceps ela é valorizada na ação com a articulação radionar supina, já o comportamento pronado valoriza a ação do músculo bráquio radial, correto?
Tríceps braquial, que é a musculatura extensora, musculatura que está aqui atrás. Ela não sofre interferência, uma vez que a una não modifica o seu posicionamento relacionado ao quê? Ao úmero. E por último, vamos à região do punho. Vamos falar um pouquinho aqui da região do punho. A região do punho, ela envolve a articulação radiocárpica. O que eu chamei a atenção de vocês aqui, galera? O que eu chamei a atenção de vocês? Para um ponto importante. Essa região do punho envolve a articulação radiocárpica, mas também a articulação intercárpica. Vou colocar na região dorsal para vocês perceberem esse ponto aqui. Por quê? Os movimentos são movimentos de flexão, voltei à posição, e o movimento que? De extensão. Flexão de 70 até 90 graus e hiperextensão de 70 a 80 graus. Mas para que eu tenha esse movimento, eu preciso o quê? De uma mobilidade ou de um deslizamento entre os ossos do carpo. Toda vez que eu não tenho essa mobilidade entre os ossos do carpo, eu tenho restrição de movimento. Ponto importante, a partir da posição anatômica, quando minha mão é deslocada lateralmente, eu tenho movimento de abdução. Quando a minha mão é deslocada medialmente, eu tenho movimento de adução. Né? Essa abdução ela tem uma amplitude menor, mais ou menos 30 graus. Esse movimento de adução tem uma amplitude maior, mais ou menos 45 graus. Lembrando, só que vocês podem também encontrar o movimento de adução como sendo chamado quê? Desvio quê? Desvio unar ou flexão unar. E os movimentos de abdução como desvio radial ou flexão radial. E por último, bem destacado agora aqui na minha mão, por favor, eu vou ter o quê? A articulação carpo-metacárpica do polegar. E permitindo fazer o quê? A oposição do polegar aos 4 dedos. A oposição do polegar aos 4 dedos. Isso aumenta a minha força de garra e pressão, né? Essa condição. Ponto importante, se eu modificar a posição do punho, eu diminuo minha força de garra e pressão, porque os músculos relacionados ao antebraço são os músculos extrínsecos da região da mão. Vamos voltar lá, público, para que eu possa finalizar com vocês, chamando a atenção de alguns pontos importantes, ok? Uma das características da raça humana, qual é? É a sua grande capacidade de manipulação. Então, o que difere o homem dos outros animais é essa capacidade manipulativa também, não só essa, mas também. Só que essas cargas que eu posso carregar com as minhas mãos, elas invariavelmente irão passar o quê? Por toda a minha cadeia de movimento do complexo superior, fazendo com que eu tenha o quê? Fazendo com que eu tenha que ter uma ótima assimilação e um ótimo entendimento do arranjo articular. Lembra que nós falamos com vocês sobre ação agonista, ação acessória, músculos estabilizadores, músculos neutralizadores? Quando nós pensamos no complexo superior, isso assume uma importância fundamental. Por quê? Os chamados músculos posturais, que atuam sobre a região da cintura escapular, são importantes para não permitirem que o quê? Que as minhas escápulas se deprimam. E assim eu manterei o quê? Um bom alinhamento da minha cintura escapular. O bom alinhamento da minha cintura escapular, associado ao fortalecimento dos músculos da articulação do ombro, farão com que a minha cintura escapular consiga se movimentar a partir da relação escápulo-torácica e do ritmo glenohumeral muito importante, que fará com que toda vez que eu movimentar a minha articulação do ombro, eu tenda a ter o quê? Um ajuste da minha cintura escapular em função da necessidade da minha articulação glenohumeral. Lembrando, dos 180 graus permitidos para o movimento de elevação, seja pela flexão, seja pela abdução da articulação do ombro, eu vou ter o quê? Uma necessidade de ajuste da minha cintura escapular. Caso contrário, eu irei gerar mecanismo lesivo na minha articulação glenohumeral e na região do ombro. Correto? Lembrando ainda que os músculos do manguito rotador são fundamentais para que eu possa minimizar o quê? Essa instabilidade da articulação do ombro. Já falando da região do cotovelo, eu tenho duas articulações unexiais, a articulação húmero-nar e a articulação húmero-radial. De última forma, a articulação húmero-nar, a articulação radionar proximal superior, e lembrando que o movimento da articulação radionar proximal superior irá impactar o quê? No aproveitamento de força dos músculos o quê? Flexores da articulação húmero-nar. E por último, chamamos a atenção de vocês da grande capacidade que eu tenho de movimentação do punho, e sendo que a estabilidade do punho irá interferir o quê? No comportamento de garra e pressão que eu tenho para o quê? O movimento ali de flexão dos dedos, né, das articulações interfalangianas, e em especial na oposição que o polegar pode fazer aos outros 4 dedos. Espero que vocês tenham curtido bastante nossa aula de número 10, que aproveitem bastante os conteúdos que foram passados ao longo de todas as aulas aí, para que nós possamos o quê?
curtir bastante a disciplina de cinesiologia e biomecânica e muito mais do que conhecer na teoria, conseguir aplicá-la na prática. Um abraço e até nosso encontro de revisão.